Olá! Você sabe a diferença entre fobia social e timidez? Fica comigo! Nesse vídeo você vai aprender a diferenciá-las e ainda vou te ensinar algumas técnicas para você poder vencê-las. Fobia social é uma condição na qual a pessoa sente um constante medo de interagir com outras pessoas e de passar por um constrangimento nessas situações, como ser julgado negativamente pelos outros. Embora muita gente ficaria nervosa com a possibilidade de fazer um discurso público, por exemplo, pessoas com fobia social podem sentir um medo muito intenso não só de situações assim, mas também de situações sociais mais cotidianas, como encontrar com alguém conhecido ou praticar um esporte na frente de outras pessoas. A fobia social é considerada uma condição frequente na população. Varia em seu nível de gravidade. Em casos extremos, o medo de ser constrangido ou julgado negativamente pelos outros é tão grande que pode prejudicar severamente a vida da pessoa. Nesse nível de gravidade, é comum que as pessoas tenham uma taxa menor de escolaridade e qualidade de vida, bem como dificuldades para criar e manter amizades e relações amorosas quando comparadas com pessoas que não vivem essa condição. Algumas pessoas são mais tímidas diante de diferentes situações sociais, mas isso não necessariamente as impede de alcançar seus objetivos. Em algum nível, todos nós ficamos mais retraídos e inseguros em certas situações sociais. Mas na fobia social, o medo da avaliação negativa e do constrangimento pode se estender para a maioria das situações sociais, impedir que a pessoa alcance várias de suas metas e tenha grande dificuldade para interagir com outras pessoas. Embora pessoas com fobia social pareçam pouco habilidosas socialmente, as pesquisas da área indicam que o mais importante em muitos casos não é a falta de habilidades sociais, mas sim a ansiedade aumentada situacionalmente decorrente de uma autoavaliação negativa exagerada. 3 processos parecem centrais no funcionamento da fobia social: a antecipação, a exposição situacional e o processamento pós-evento. Primeiro, é feita uma previsão muito negativa sobre uma situação social que irá ocorrer. Para lidar com a grande ansiedade decorrente dessa antecipação, as pessoas procuram se esquivar dessa situação a qualquer custo. Ao ser exposto a uma situação social temida, suas crenças negativas sobre o seu potencial desempenho e o que as outras pessoas pensarão dele são ativadas e engatilham uma série de vieses cognitivos que maximizam ainda mais a sua ansiedade, resultando em um ciclo vicioso. Entre esses vieses, as pessoas focam a atenção seletivamente na sua própria ansiedade e em sinais de ameaça na situação. Memórias sobre situações passadas que corroboram suas crenças negativas são ativadas pela situação e suas autoavaliações são de vulnerabilidade e falta de competência para atender às expectativas impostas pela situação. Uma pessoa com fobia social pode imaginar que caso outras pessoas percebam o quão ansiosa ela está, certamente seria julgada negativamente. Para tentar disfarçar a sua ansiedade, a pessoa se engaja em comportamentos inibitórios e de segurança que, ironicamente, podem acabar aumentando mais ainda sua ansiedade. Finalmente, depois de ser exposto a uma situação social temida, é comum na fobia social que as lembranças do evento sejam tendenciosamente interpretadas como piores do que realmente foram, o que reforça suas crenças negativas e intensifica a ansiedade gerada na fase antecipatória, quando outra situação social tiver que ser enfrentada. Os dados atuais indicam que tratamentos como o oferecido pela terapia cognitivo-comportamental ajudam cerca de 3/4 das pessoas que aderem ao tratamento, mas o problema já citado aqui é que a maior parte dessas pessoas nem sequer buscam ajuda. Conseguiu perceber como muito do que acontece na nossa vida está aqui, dentro da nossa cabeça, está naqueles pensamentos que a gente tem diante das situações, diante do que a gente vai viver? Pois é, essa é a base da terapia cognitivo-comportamental, onde a gente trabalha com o modelo cognitivo que eu falo muitas, repetidas vezes aqui nos meus vídeos. Que acontece um evento, esse evento gera um pensamento, dependendo do que eu pensei eu vou me sentir e assim eu me comporto. Esse modelo cognitivo está presente na nossa vida em todas as situações. E numa pessoa que tem timidez ou fobia social, ela sempre tem um pensamento que direciona para uma catastrofização. Primeiro ponto, então, é você aprender a identificar os seus pensamentos, o que você está pensando diante dessa situação. O segundo ponto é você questionar quais as evidências você tem que de fato comprove esse seu pensamento. Para trabalhar o modelo cognitivo aqui no canal tem um vídeo exclusivamente sobre isso e eu vou disponibilizar o link para você. Mas esse é o primeiro momento, é você identificar os seus pensamentos e aprender
a contestá-los. Isso porque, como eu disse, uma pessoa com fobia social ou com timidez tende a se imaginar nas situações de convívio social sempre acontecendo o que tem de pior. Então vamos lá. Como é que a gente tira, quebra, põe por terra esse estigma e esse pensamento? Com as nossas vivências. Só que você vem colecionando de repente aí experiências que são negativas e que estão só te levando para esse lado que mostre que, tá vendo? Estava certo em pensar isso daí. Por tanto medo de viver aquilo ali, que você acaba de uma certa forma buscando com que aquilo aconteça. Nós vamos começar então a quebrar essas suas certezas. Pegue um papel, faça uma lista de tudo aquilo que você tem medo de vivenciar socialmente, do mais simples ao mais difícil, do mais simples do tipo cumprimentar uma pessoa que eu conheço, cumprimentar alguém conhecido. Você pode colocar uma segunda, cumprimentar alguém desconhecido, cumprimentar com aceno de cabeça, cumprimentar com oi, alguém conhecido, cumprimentar dessa mesma forma alguém desconhecido. Isso são coisas simples do dia a dia que todos nós temos uma vivência social. Até o máximo da exposição, que é realmente falar em público para uma plateia. Pegue essa folha então e liste todas as suas dificuldades envolvendo esses contatos sociais. Feito isso, você vai colocar na frente ali qual o grau de ansiedade que você sente diante dessas situações. Aquelas que você listar ali com grau 1, 2, 3, talvez, dependendo do tanto que você colocar, talvez até o grau 4, essas são as atividades que você vai começar por elas. É o que a gente chama de lista de hierarquia ou aproximações sucessivas. De repente, para você falar um oi para uma pessoa conhecida, te cause ali uma ansiedade grau 1, 2. Mas aí quando você enfrenta, que você fala, você passa a colecionar essas vivências de deu certo, eu consegui. Começa por essas questões. Para te ajudar, vem a terceira técnica, que é a da mentalização. Você que tem fobia social ou timidez, tende a se imaginar fazendo essa situação da pior maneira possível. Você já mentaliza isso. Você vai fazer o inverso. A hora que você se propuser fazer, então, essa é a tarefa que eu vou executar, você já vai se imaginar executando da melhor maneira possível. Você conseguindo, você conversando, você executando, você conseguindo enfrentar os seus medos. Se você seguir essas 3 técnicas, você pode ter sucesso. Mas eu gostaria de ressaltar que esse vídeo não substitui a terapia. Pode ser que você tenha algumas coisas mais guardadinhas que a gente chama das crenças, que podem de fato estar atrapalhando você na sua evolução. Aí você precisa sim buscar por terapia. Mas, quem sabe, essas 3 técnicas já podem te ajudar. Tá ok? Um abraço, continue com a gente, boa semana para você. Tchau!